Pegue a palavra do Senhor, abra a Bíblia no Salmos 40 e vamos pensar um pouquinho a respeito desses salmos, vamos refletir um pouco a respeito do assunto. Salmos 40. Glória a Deus. Acharam? Dá uma olhadinha para mim, para nós conversarmos um pouquinho sobre este assunto, porque isso pode produzir em você uma transformação. Quando nós falamos do Salmos 40, nós trabalhamos o processo da espera. Porque o Salmos 40 é aqueles salmos que a pessoa fala assim, e aí, já casou? E a pessoa fala assim, estou esperando com paciência no Senhor. E aí, já comprou aquela casa? A pessoa fala assim, estou esperando com paciência no Senhor. E aí, já conseguiu mudar? Já conseguiu fazer a coisa acontecer? E esses salmos, ele é sempre liberado em meio a um argumento. Porque ele começa falando a respeito dessa espera. O que nós vamos aprender um pouquinho mais nessa reflexão de hoje é que não é apenas a questão da espera, porque é um salmos de 17 versículos, esse 40, em que Davi escreve, e o autor desses salmos é Davi. Eu digo desse porque Salmos é um compêndio, né? É um compêndio de 5 livros. Se você pegar do capítulo 1 ao 41, é o primeiro livro, do 42 até o 72, o segundo livro, e aí juntou, agregou. E Salmos, ao contrário do que as pessoas imaginam, são poemas. Salmos são poemas e foram escritos por homens como, por exemplo, Moisés escreveu Salmos, Asaf escreveu Salmos, Coré escreveu Salmos, Davi escreveu Salmos, Etã escreveu Salmos, Salomão escreveu Salmos, e tem alguns salmos que são anônimos, não se sabe quem escreveu. Se você pegar o livro de Salmos, entenda isso, faz mais sentido ler o livro de Salmos começando do final para o começo. Porque o Salmo 146, 147, 148, 149, 150 começa glorificando a Deus. E eram salmos como poemas que faziam sentido, porque era o processo de adoração a Deus. E são 150 salmos, e a maioria desses salmos com significados extraordinários. E o Salmo 40 que Davi escreve, ele é um salmo que Davi traz uma narrativa de um momento de aflição, de dor, de angústia. Um dos piores momentos em que Davi estava passando na vida dele. Possivelmente o período em que o seu sogro, né, o rei Saul, estava procurando para matá-lo, e ele foge da cidade onde ele estava. Ele havia vencido Golias, ele vai fugir, ele vai para uma caverna, a caverna de Adulão. E ali ele começa a viver algumas adversidades. Depois ele vai para Gat, né, que era o rei, onde estava o rei de Golias, que havia ali Aquis, e ali ele vivencia um grande problema. E ele estava sendo perseguido, afrontado, houveram adversidades, vocês conhecem a história. E Davi, então, em meio a essas adversidades, ele escreve estes salmos. E eu quero que você fique comigo aqui, entenda o que eu quero mostrar para você, porque ele vai mostrar algo que te chama atenção. Porque é um salmos que do versículo 1 ao 12, ele tem um significado. Do 13 ao 17, ele tem outro. Ele mostra um dualismo, porque no mesmo salmos que Davi fala, esperei com paciência, nesse mesmo salmos ele fala assim, anda logo que eu estou com pressa. Porque ele vai mostrar como a aflição invade o coração do ser humano. E essa invasão da aflição nos mostra esse consenso, né, que nós precisamos buscar sobre o princípio da espera. Por exemplo, eu não gosto de esperar. Esperar, eu penso que ninguém gosta de esperar. Você já se viu esperando na fila de um banco, como que você fica agitado? E aí de quem possivelmente passar na sua frente? Você já se viu esperando numa fila de um self-service, quando alguém porventura passa na frente, ou alguém está lá na fila e essa pessoa está servindo de forma vagarosa, morosamente, demorando, né? Eu geralmente tenho dificuldades
com filas, vocês podem analisar que eu fico por último. Eu prefiro ficar ali, eu não vou para a fila, né? Eu sei que tem que pegar fila, eu já pego muitas filas na vida. Mas não é só essa espera, é a espera de um presente que te foi prometido, é a espera de uma carta. Antigamente usava carta, né? Antigamente escrevia a carta no mês de janeiro para chegar no mês de julho na casa da pessoa, e a pessoa esperava, né? E começava assim: espero que tudo te vá bem. E aí começava aquela carta. Você às vezes não consegue esperar com sucesso, e esse é um grande problema. Não é um problema seu, é um problema nosso. Estamos juntos nessa, e nós precisamos entender um pouquinho. Já que não tem como você não esperar, então é preciso saber aprender a esperar. E aí que está a questão. A palavra daman no grego significa espera com busca. Não é uma espera de forma aleatória, é uma espera no processo de buscar e saber como buscar. O problema aqui, que eu quero relatar nessa reflexão do Salmo 40, preste bem atenção em mim, não é esperar, porque você quer queiram, quer não queiram, vocês vão esperar de qualquer forma. A questão é aqui, como é que você espera? Como é que eu espero? Como que é esse processo da espera para as nossas vidas? Como que você lidar, ou como que você se organiza nesse princípio da espera? E não só nessa parte, porque eu não vou me prender apenas ao versículo 1. Eu vou trabalhar os versículos e mostrar que quando você espera na pessoa certa, na condição certa, você tem os ganhos daquilo que é produzido pela espera correta. Por isso que o Salmos 40 vai mostrar um pouquinho mais do que apenas esperar. Olha o que vai dizer no versículo 1 dos Salmos. Vai dizer assim: esperei. O verbo aqui está nessa consciência da espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. Aí vai dizer na tradução que eu estou lendo aqui, a tradução fiel, né, é a revista corrigida, mas eu prefiro a revista atualizada, a João Ferreira de Almeida. Se você tiver, vai estar diferente. Aqui está assim: tirou-me de um lago horrível. A atualizada vai dizer assim: tirou-me de uma lama, de um lamaçal, de um atoleiro. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, e os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis aqui venho o rolo do livro que de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número não tem rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em me socorrer. Seja a um confundidos e envergonhados, e os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta
os que me dizem, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que o amam, eu amo a tua palavra, magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te demores, Senhor, não te demores, meu Deus. Amém? Nós lemos, oramos, lemos, introduzimos. Fica comigo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre este assunto. Os salmos que eu li são 17 versículos e eu fiz questão de lê-los porque eles fazem diferença naquilo que eu quero expor para vocês. O versículo inicial vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Esse processo da espera é uma argumentação para aquilo que eu preciso aprender na minha vida. E a espera, ela tem algo que pode me ajudar a entender o significado da conquista. Porque tem muitas pessoas que esperam e não vão alcançar. Tem muitas pessoas que até poderiam alcançar, mas a forma que elas esperaram aquilo que precisam não foi correspondente à forma que se deveria esperar em Deus. Porque não é apenas esperar, mas o termo correto é esperar esperando. Parece uma redundância, um pleonasmo, mas não é. Porque o esperar esperando tem muito a ver com a forma que você espera. O esperar esperando é a forma da espera buscando com esperança. Não é a forma da espera sem buscar com esperança. Não é a forma da espera sem buscar com fé. Não é a forma da espera murmurando, da espera reclamando, da espera sem fé. O que vai esperar da forma que se espera é da forma que se busca. Então eu não posso esperar alguma coisa de Deus de braços cruzados. Eu preciso esperar esperando. Eu preciso saber esperar buscando em Deus em oração. Esperar buscando em Deus em jejum. Esperar buscando em Deus fazendo as coisas certas. A maioria das pessoas que começam a esperar em Deus, elas esperam fazendo a coisa errada. E aí é um esperar sem esperança. Por isso que o salmista vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor. E essa esperança com paciência teve uma ação de Deus para com Davi. Teve uma ação de Deus para com a vida dele. E o texto vai dizer que ao esperar com paciência, o texto vai dizer que Deus inclinou para ele. Deus se virou para ele. Deus se mostrou para ele. E é isso que eu preciso que a igreja compreenda. É a forma que você espera e como você espera. E o versículo posterior diz: tirou-me de um horrível, ou de uma lama, ou de um lamaçal, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Olha o que aconteceu quando Davi estava esperando com esperança, esperando com fé, esperando buscando. O texto diz que Deus tirou ele de uma lama, de um lugar em que ele não conseguia sair, de uma circunstância, Wilson, que ele não conseguia se mover, de um lugar em que ele não conseguia sair por uma condição de inércia, talvez questões sentimentais, emocionais, problemas de depressão, de opressão, de angústia. Quantos não travaram, quantos não ficaram sem condição de se mover por algum problema econômico, problema relacional? Quantas pessoas perderam cônjuges, perderam esposa, esposo, filhos para este Covid? Quantas pessoas perderam trabalho, perderam emprego, e elas não souberam esperar com paciência, a espera da busca, a espera da diligência, do entendimento, da inteligência. E Davi, ao saber que podia esperar com essa paciência, o versículo posterior diz que ao esperar, Deus se apresentou, Deus apareceu, e Deus agiu, e Deus o tirou da lama que ele estava. E melhor que isso, Deus o colocou no lugar onde ele não ia mais rodopiar, patinar, porque agora não é mais na lama, agora é na rocha. Agora não é um lugar em que ele não consegue se mover, é um lugar em que ele pode pisar com firmeza, porque ele soube esperar, buscando, esperando, continuidade da vida dele. Por isso que a reflexão é extremamente importante.
O versículo posterior continua dizendo assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, e muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. Aí está dizendo assim: eu esperei esperando, confiante, na esperança daquilo que eu precisava, agora sabendo que Ele me tirou da lama e colocou na rocha, então eu louvarei. Agora eu posso dizer, na minha boca não tem mais murmúrios. Ei, escuta isso. Na minha boca não tem mais lamentação, porque quando eu precisei, Ele veio. E agora que eu sei que Ele veio, e não estou mais na lama, estou na rocha, na minha boca tem cântico de louvor ao meu Deus. Na minha boca tem hinos de adoração ao Senhor. Agora eu posso louvá-lo, agora eu posso bendizê-lo, agora eu posso entender que eu não sou mais aquele da lama, eu não sou mais aquele que está no lodo, aquele que está naquele encharco de lodo. Não sou, eu sou aquele que está na rocha, e aquele que está na rocha tem um novo cântico, um cântico de alegria, um cântico de adoração, um cântico de louvor. Ele está dizendo assim: eu era um Davi da lama, agora eu sou um Davi da rocha. O Davi da lama reclamava, murmurava, mas o Davi da rocha louva, adora. Existe uma nova canção na minha boca, existe um novo cântico de alegria na minha boca. E é isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos entender. O significado de esperar. Os versículos complementares, que é o 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, e nem se desvia, e nem os que se desviam para a mentira. Está dizendo o seguinte: se você entendeu que não está mais na lama, está na rocha, agora preste atenção. Você quer ser bem-aventurado? Coloca no Senhor a sua confiança. Este é o esperar esperando. Esta é a forma. Lembra de Jeremias, capítulo 3, versículo 21? Depois de falar de um monte de coisas, no capítulo 3 de Lamentações, Lamentações vai dizer assim, que era como se os dentes deles tivessem quebrados com um cascalho. Ele viveu as piores atrocidades, ele viveu os piores momentos da vida dele, ele foi colocado em calabouços, cisternas, ele apanhou. Jeremias foi ignorado pela família, ignorado pela esposa, foi ignorado pelos amigos. Jeremias foi ignorado por aqueles que cresceram com ele. A própria cidade onde ele nasceu, as pessoas já não mais aceitavam, porque ele se tornou um profeta de Deus. Ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou a parteira que o trouxe à vida, ele amaldiçoa tudo que estava em sua volta, porque ele agora se tornou um profeta do Senhor, e o profeta da verdade, aquele profeta que profetiza a verdade, contra a nação que estava em pecado, contra a nação que estava prestes a ir para o cativeiro. E ele profetizou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, 40 anos, e foi profetizando, e ninguém quis mudar. E quando ele falava a verdade, as pessoas se afastavam dele. Os outros profetas profetizavam paz, Jeremias profetizava a guerra, porque aí o que ia acontecer era guerra. E os outros diziam assim: fiquem calmos, porque ninguém vai levá-los para o cativeiro. E Jeremias vinha de forma contraproducente e dizia: Deus vai levá-los para o cativeiro. E Jeremias traz Lamentações, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 de Lamentações. Aí nos versículos 1 até o 20, ele traz toda a narrativa de lamentação. Só que aí no versículo 21, ele fala assim: tudo bem, foram muitos problemas, adversidades, mas eu não quero ficar lembrando disso. Eu não quero ficar lembrando dessas coisas que me ferem, que me machucam. Aí ele solta o versículo 21, porque eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. E era esse o pensamento dele. Apesar de ter passado por tantas coisas, ele não queria ficar se lembrando das coisas ruins, do período da lama, mas agora da rocha. E ele lamenta dizendo: porém agora eu não quero ficar lembrando dessas coisas, porque eu quero apenas trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele vai dizer, no versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações, aí ele repete, mas ele fala diferente: e as misericórdias do Senhor, essas misericórdias que vêm sobre nós, são elas as razões pelas quais nós não somos consumidos. O que é esperar para você?
Como que você tem esperado em Deus? Qual é a sua paciência? Porque se você espera sem orar, você não esperou esperando. Se você espera reclamando, você não sabe esperar em Cristo. Se você espera murmurando, você não entendeu esse processo. Porque esperar você vai. Você tem que saber escolher como você espera. E o versículo que eu acabei de ler, que é o 4, vai dizer que bem-aventurado o homem que põe a sua esperança em Deus, que não se associa com os homens mentirosos. Aqueles que dizem para você assim: não adianta você servir a Deus, não adianta estar na igreja, não adianta esperar. O problema é que você se associa com outras pessoas. E essas pessoas nem sempre são pessoas que deveriam estar do seu lado. E ele vai dizer assim: desvia das bocas mentirosas. Gente, se tem pessoas que são de fácil influências, são as pessoas que não têm convicção de quem Cristo é. Elas são influenciáveis facilmente. Quando você não tem consciência de quem você é em Cristo e de quem Cristo é na sua vida. Os versículos 5 e 6 fala das muitas maravilhas e dos pensamentos. O versículo 7 fala que ele expõe que a sua vida está em Deus, livro escrito com o seu nome. No versículo 8, ele vai falar dos deleites. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vai falar do prazer que ele tem de estar na casa do Senhor, do prazer que ele tem de cumprir o propósito de Deus, do prazer que ele tem. Ele vai falar isso na narrativa de muita angústia. Ele não estava em paz, ele estava sendo perseguido, ele passou por muitas adversidades, muitas crises. Os versículos 9, 10, ele vai falar para Deus assim: eu preguei, eu anunciei, eu guardei a tua palavra, eu anunciei o teu propósito, na congregação eu organizei tudo, eu fiz o que tinha que ser feito. Ele está falando de uma situação, ele está expondo a situação. Versículos 8 e 9. No 11 ele vai pedir uma misericórdia, ele vai dizer assim: não retires de mim, Senhor, a tua misericórdia, guarda-me continuamente na tua benignidade, na tua verdade. Está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu peco, eu sei que eu erro, mas não retira de mim a tua misericórdia, por favor, me ajuda. E no versículo 12 ele vai dizer assim: porque males sem número me tem rodeado. Vai dizer assim: eu estou sendo perseguido, e eu pequei mesmo, e os meus pecados são incontáveis, e agora parece que tudo está vindo sobre a minha cabeça, eu não consigo ver saída. E aquele Davi do versículo 1, ele muda completamente do versículo 13. Aquele Davi que fala esperei, esperando, agora no versículo 13 ele está dizendo assim, no 12 ele fala assim: eu errei mesmo, eu pequei, estou sendo rodeado por incontáveis problemas, estou sendo rodeado por incontáveis adversidades, os meus pecados são muitos, mas eu não quero continuar nisso. Eu te peço uma coisa, Senhor. Aí ele vem um pedido de Davi. Olha o que esse poema registra. Aí ele fala assim, deixa eu ler aqui para você: digna-te, ou seja, me ajuda, Senhor, livra-me, apressa-te em me socorrer. Olha a diferença. Aí ele vai dizer assim: esperei com paciência, maravilha, tá, mas Senhor, dá uma forcinha, apressa. Olha o dualismo aqui, irmãos. Olha esse confronto de ideias de um mesmo homem no mesmo poema, no mesmo salmo, que é o 40. Esperei com paciência, mas anda logo, Senhor, porque a minha paciência ela tem um limitezinho. Me dá uma força, me ajuda. E aí ele vai pedir justiça, porque ele estava sendo zombado, perseguido, caluniado, ameaçado de morte. Escuta isso, ameaçado de morte. E aí depois que ele fala assim: Senhor, digna-te, ou seja, olha para mim, me ajuda, mas anda logo, anda depressa. E aqueles que estão me perseguindo, dá um jeitinho. E aí ele fala assim para Deus, assim no versículo de número 14, que eles sejam confundidos. E depois que o Senhor confundi-los, o Senhor os envergonha. Olha só, irmãos, a oração de Davi.
Você já orou assim? Senhor, sabe aquele fulano, aquela ciclana, aquela pessoa, aquele outro? Confunda-os e os envergonhe. Faça justiça por mim. Davi está dizendo a mesma coisa. Ele está falando de uma necessidade de socorro, mas não só de socorro. Ou seja, o Senhor me ajuda, e depois que o Senhor me ajudar, o Senhor olha para os meus inimigos, e o Senhor faça justiça por mim. É um dualismo, duas coisas. Me ajuda e me justifica. Me ajuda e me justifica. E depois ele continua dizendo ainda assim. Ele vai dizer assim, que seja confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que querem o meu mal. Desolados sejam em pago das afrontas que fazem a mim, e aqueles que riem de mim, aqueles que dizem, ha, ha, ha. Está dizendo assim, Senhor, aqueles que estão rindo de mim, que querem me matar, que ficam zombando, dando gargalhadas, confunda-os, atrase-os, envergonhe-os, justifica-me, me ajuda. No finalzinho, vou pular lá para o finalzinho, o 17 vai dizer assim, mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim, tu és meu auxílio, meu libertador, não te demores. Ele termina dizendo assim, não demora, Senhor. Não demora. Olha isso. E aqui eu quero trazer 3 vertentes específicas. Primeira, esperar em Deus é aceitar as circunstâncias como produto das decisões de Deus. Aceitar as circunstâncias como produto da vontade de Deus. E aceitar as circunstâncias como produto da vontade de Deus tem a ver com a forma que você espera. Porque a vontade de Deus é dividida em 3 pontos específicos. Quando você espera, tem 3 coisas que você precisa aprender. 3 coisas que tem que estar na sua cabeça, tem que estar no seu coração. Não é só esperar. E toda espera tem essas 3 coisas que você precisa absorver para a sua vida. Primeiro processo da espera, ela é diretiva. Toda espera em Deus é diretiva. Ou seja, se Deus está falando para você esperar, Ele vai direcionar ou já está direcionando você para algum propósito. Você não espera por esperar. E a primeira forma de você entender é que a espera de Deus é diretiva. Você não está esperando para ver o que vai acontecer, para ver se Deus vai jogar dominó é dado, para saber como é que vai troquetar o jogo. Então, tanto que Deus não joga, tá vendo? Deus vai jogar dado para saber qual é o seu futuro. Mas Ele vai direcionar. A espera de Deus tem um propósito. Porque a espera de Deus é diretiva. Ela vai direcionar você. Ela vai levar você ao entendimento daquilo que você precisa aprender. Segundo tipo de coisa que você aprende, que a espera de Deus, ela é corretiva. É uma espera que te corrige. É uma espera que te orienta, te norteia, mas que te corrige, que te ensina. Por que a espera de Deus, ou a espera em Deus, ela também é corretiva? Porque ela vai me corrigindo ao longo do tempo. Davi chegou a dizer assim, eu sou pecador mesmo, eu errei mesmo. E o versículo final, ele complementa dizendo assim, mas eu sou pobre e necessitado. Eu sou um precisado. Mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Porque eu sou precisado, necessitado, sou pecador. Cuida de mim. Aí ele termina dizendo, mas anda logo. Só faltou falar, por favor, papai. Anda logo que dói muito. Anda logo porque machuca muito. Olha só como mudou o início para o final. O versículo 1 começa dizendo, esperei com paciência. O versículo final fala assim, mas anda logo. Olha como mudou a mesma forma de pedir, porque era um momento de angústia. Um momento de crise, de adversidade. E a terceira forma que você precisa aprender em como esperar em Deus
é que a espera de Deus é permissiva. Se Ele permitiu, a permissão dele vai levar você a outros patamares. Não é uma espera por esperar, ela é permissiva. Ele te deu uma permissão, Ele te orientou, Ele te corrigiu. Amém, gente? Estão comigo aqui? Por que eu preciso entender? Porque como você espera, vai falar muito que diz respeito àquilo que você conquista. Você já viu as pessoas? Eu já fiz um casamento em que o noivo esperou a noiva, e como ela demorava demais, ele resolveu sair do salão onde era o casamento, e nesse processo da espera ele foi lá no salão onde ela estava sendo maquiada e quebrou o salão. Isso aconteceu. Eu te pergunto, que tipo de espera é essa que você não sabe ter paciência e você vai lá e coloca os pés pelas mãos? Quantas vezes você esperou sem sabedoria? O casamento acabou, logicamente. Quantas vezes você esperou sem uma consciência? Quantas vezes você falou assim, esperei, não veio, eu fui embora e tal, e a pessoa chegou depois que houve um problema, furou o pneu do carro? Por que às vezes a gente não tem consciência de que esperar em Deus precisa de um processo? Esse entendimento, essa forma. Tem gente que espera em Deus 1 ano, 2 anos, não acontece, sai da igreja. Gente que espera em Deus 1 mês, 2 meses, 3 meses, não acontece, coloca os pés pelas mãos. Nessa reflexão nós mostramos isto, que você precisa saber esperar. Quantas vezes, né, gente, nós levamos multas nesses semáforos hoje que tem uma câmera fotográfica que é revelada instantaneamente nos departamentos de trânsito? Quantas vezes? Porque nós não esperamos. Por isso que às vezes eu não consigo entender a forma que algumas pessoas buscam o entendimento de quem Deus é. Será que nós acreditamos que a pessoa vem para a igreja e ela acha que a fé dela tem que acontecer instantânea? Tem uma varinha de condão e acontece aqui, acontece ali. A fé é um processo de espera. Não é isso que diz? A fé é um processo de espera. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Agora, vamos entender o que é firme fundamento? Firme fundamento é isso aqui, ó. É o que está por baixo de mim. Firme fundamento. Eu posso pular, eu posso correr, eu posso colocar todos vocês aqui em cima deste altar. Eu posso colocar aqui o que for. Firme fundamento. É uma convicção de solidificação. Não foi isso que Davi falou? Tirou-me de um lugar que era lama, barro, eu escorregava, eu caía, e me colocou sobre uma rocha. Agora eu posso esperar. Agora estou sobre uma rocha. E sob os meus pés tem solidez. Tem uma rocha firme. Então, para começar a encerrar a minha fala, nessa reflexão, nós entendemos que vale a pena esperar, mas esperar da forma correta. Quantos de nós perdemos muitas bênçãos porque, muito próximos de alcançá-las, nós não soubemos esperar com sabedoria?
Alguém aqui já teve o desprazer de queimar a boca com alguma coisa quente? Eu também. Por que você queimou? Eu te explico. Você queimou porque você não soube esperar. Porque você colocou na boca antes que a temperatura fosse adequada para os seus lábios. Estou falando de uma forma muito chique, para não dizer que você foi esfomeado, que você foi glutão, que você não soube esperar como deveria. É isso. Porque esse é o processo. Porque você não soube aguardar o momento exato. E por não saber, você se queimou. Porque toda espera tem um processo que você ou pode esperar de menos ou esperar de mais. E você tem que saber agir na hora que Deus colocou na sua vida. Quem já assou pão de alho naquela bela churrasqueira e você só virou os olhos assim, o pão queimou? Porque aquele trem é danado para queimar rapidamente. Você coloca lá o pão e você fica olhando. Alguém te chama, quando você olha ele já queimou. Tem até uns memes assim. Porque passou, você esperou demais. Não é isso? O arroz queimou. Passou, você esperou demais. O arroz está cru. Faltou, você esperou de menos. Percebam que Davi está dizendo assim: eu esperei, mas agora estou com pressa. Ou seja, tem um tempo da espera e tem um tempo que você tem que agir logo. Não pode perder o time. Quer ver? Abre comigo Eclesiastes, até anotei aqui, para você entender um pouquinho aí. Um pouquinho para frente, Eclesiastes capítulo 8. Dá uma olhadinha. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 e o versículo 6. Olha para você entender um pouquinho sobre essa questão aqui, para mim fechar o sermão. Eclesiastes 8 vai dizer assim, versículo 3: não te apresses a sair da presença dele. De quem? De Deus. Fica lá. Não anda logo não, fica lá. A oração mais hipócrita que eu acho, não estou dizendo que você faz ela assim não. Estou dizendo às vezes que eu vejo muitos fazerem assim. É a oração do almoço. Senhor, abençoa essa comida, aleluia, glória a Deus. Ela não faz muito sentido às vezes na mente de algumas pessoas. Eu fui no aniversário uma vez, que a oração para comer o bolo foi a leitura de um salmo todinho. E depois que foi a leitura dos salmos todinho, ele ainda foi orar. Aí eu já achei demorado. Orar. Até o pai de um amigo nosso, que é o Elias, inclusive eu vi ele essa semana. Não é esse Elias aí não. E a oração era aquele que falava: sai demônio. Eu não posso ficar olhando muito para o pastor Melo, tem muita história, né, pastor Melo? E aí eu falei assim, aí demorou. E foram mais ou menos 40 minutos de oração e o bolo lá olhando para mim assim. Pintou um clima entre mim e o bolo lá, tal. Agora você imagina menino. Só o dono da casa tinha 4. Você imagina. Os meninos ficavam assim. E o homem orando. Falei, meu Deus, você não vai parar de orar mais não? Então tem coisas que passa. Então tem momentos que tem que esperar a hora certa. E olha o que vai dizer Eclesiastes aqui: não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má. Está entendendo a diferença? Não te apressa em sair da presença de Deus, daquilo que é bom, e nem demore muito em lugares que é ruim. E nem persistas em coisas ruins. Você tem que saber o time, o tempo. Você sabe o tempo de sair? Ou você é daqueles que não se toca?
daqueles que não entendem que está na hora de sair embora. Você já percebeu? Aquela história que a pessoa vai na casa do outro e fica, e fica, e fica. Aí vem uma necessidade, uma dificuldade. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmãos. Quando você for visitar alguém doente, é 10 minutos. A pessoa está com dor. Eu dou essa aula quando eu dou o curso, para poder a pessoa entender as coisas. Você vai no hospital, vai visitar alguém, pega de 10 a 15 minutos. A pessoa está com dores, ela está fora do seu eixo emocional, ela está sob efeito de remédios fortíssimos. Aprenda. Saiba demorar no tempo exato na casa de alguém que está passando mal. Quando eu faço capelania, quando eu dou aula de capelania, eu explico. Saiba o tempo que você tem que ficar ali. Tem gente que vai na casa das pessoas que estão passando mal, que estão doentes, pessoas que estão com vômitos, pessoas que estão com diarreia, pessoas que estão com problemas, com dor, e a pessoa fica lá 1 hora. Você pode ter certeza que com 15 minutos depois que você está lá, aquela pessoa passando mal não está ouvindo mais nada que você falou. Tire por você. Tire por você. Então espera, não te apresses em sair da presença de Deus. O que é bom fica, mas não te demores em lugares ruins, em coisas que você não deveria ficar. Você tem que saber o tempo. Versículo 6. Porque para todo propósito há o seu tempo. Porque para todo propósito há o seu tempo e juízo. Tudo que você precisa compreender é que tudo que acontece em sua volta tem um propósito. Tudo. Você vai almoçar, tem um propósito, encher a barriga. Acabou, você vai tomar água, qual o propósito? Matar a sede. Acabou, você sai para trabalhar, qual o propósito? Ganhar dinheiro. Acabou, você volta para casa, qual o propósito? Descansar. Você pega a Bíblia, vai ler, qual o propósito? Aprender mais de Deus. Você vem para a igreja, qual o propósito? Ser ministrado. Percebe, pastor Romildo? Tudo que você fizer na vida tem um propósito. Você vai no salão lá no Chico, cortar o cabelo, tem um propósito, ficar menos feio. Que bonito, não tem jeito. Tudo tem um propósito. Preste atenção no que você está falando, fazendo. Porque tudo tem um propósito e um juízo. E todo mundo que vê você cumprir com um propósito vai fazer juízo de valor de você. Você comprou uma roupa para quê? Para ficar mais bonito. Propósito. Você comprou uma blusa porque está com frio. Qual o propósito? Matar o frio e trazer um pouco mais de aquecimento para o seu corpo. Tudo tem um propósito, imagina, presta atenção. A igreja sujou, a pastora vem e limpa, qual é o propósito? Limpeza. Você vai no banheiro, qual é o propósito? Esvaziar, evacuar, fazer xixi, alguma coisa. Tem um propósito, você não está aguentando. A criança chora, você dá mamar, para quê? Qual é o propósito? Parar de chorar. Você trabalha para quê? Sobreviver, qual é o propósito? Continuar comprando comida, continuar comprando roupa, continuar pagando suas contas. Você vem para a igreja para quê? Tem um propósito, qual? Aprender um pouco mais de Jesus, viver a vida em Cristo, para ir para a glória, é o propósito. Então o texto vai dizer assim, tudo tem um tempo, e todo tempo tem um propósito, todo propósito tem um juízo. E aprenda uma coisa, demore mais na presença de Deus, e saia de perto dos lugares ruins. Se você não entender isso aqui, irmão, talvez você não entenda mais nada. Já pode fechar a boca, irmãos? Aí, já pode fechar a boca. Porque é essa a forma que você absorve. Está esperando em Deus? Como? Reclamando? Dou conta mais? Murmurando? Chega? Acabou? Está esperando em Deus de joelhos? Está esperando em Deus em oração, lendo Bíblia? Você está esperando em Deus xingando, murmurando, espraguejando, blasfemando? Outra coisa, espera em Deus, não fica contando sua vida para as pessoas, não. Não deixe que a tua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo.
Para de contar sobre as coisas da sua família, da sua casa. Para de contar as suas histórias. Começa a verificar. Eu li um livro, ele não é um livro cristão, mas é um livro maravilhoso, O Príncipe de Maquiavel. Tem muitas coisas lá maquiavélicas mesmo. Muitas coisas lá que são perigosas e precisam ser filtradas. Mas ele me ensina muito. Ele me ensina mais do que livros cristãos. É um livro escrito para um príncipe de Roma. E ele escreve, Nicolau Maquiavel escreve esse livro dando instruções de ciências políticas para esse príncipe. E eu fico assim impressionado. Todas as vezes que eu estou lendo ele pela segunda vez, eu fico impressionado. Estou lendo ele de novo, eu fico impressionado com o que eu aprendo nesse livro. Parece que é um livro atual e é um livro de 1513. 1513. O Príncipe de Maquiavel. Frases que você nem imagina que é dele tipo, dê poder ao homem, você saberá quem ele é. É a frase de Maquiavel. Mas Maquiavel fala uma das coisas que eu me prendo nela. Ele fala assim: o teu amigo hoje é o teu inimigo de amanhã. E aquele que é o teu inimigo de hoje será o teu amigo de amanhã. Ele fala isso em ciências políticas. Ele fala isso de ciências políticas. Mas a gente traz para os dias de hoje. Quantas pessoas te ajudaram e você deu as costas para ela? E também o contrário. Quantas pessoas você ajudou que deram as costas para você? Quantas vezes? Então o que é melhor fazer? Não ficar contando a sua história para as pessoas. Guarda para você. Guarda para você. Nem todo mundo, irmão, celebra com você as suas conquistas. Nem todo mundo. Você vai nos shoppings assim, você vai lá, você vê assim, ó. Você vê isso. Depois que tira assim, ó. Termina. A cara volta à expressão sisuda, carrancuda. Então também não fique confiando na vida dos outros, nas expressões de redes sociais, não. As redes sociais mentem. Elas não revelam emoção. Elas não revelam sentimentos. Eu estava um tempo atrás num shopping. E eu vou muito na Disneylândia. Eu vou muito lá, na Havan. E lá as meninas eu já não pego fila. Eu faço só assim, elas já vêm, pago depois. Ah, o café do pastor. Ah, o café do pastor. Ah, o café do pastor. Lá é meu escritório particular. Eu empresto para o Luciano Hang para ele fazer algumas vendas lá, mas lá é meu escritório particular. Lá eu reúno com todo mundo, porque eixo Brasília e Goiânia, né? Ali é um lugar. Então, de vez em quando eu empresto para o dono da van, ele vende uns trenzinhos lá, mas lá é escritório. Aí eu vejo lá algumas coisas acontecendo, que eu observo muito. E dentre elas eu observo a forma que as pessoas são. Porque isso me chama atenção. Eu estou na metade do curso de psicologia, eu preciso aprender mais sobre pessoas, comportamento. E eu fico observando. Eu não sei se eu sou uma boa pessoa para você ficar perto. Eu não sei se eu sou um bom amigo para você caminhar do meu lado. E aí eu fico analisando. E o que eu percebo é isso. Mais da metade das pessoas de fato são tristes. E a única hora que ela expressa uma alegria é quando ela vai tirar uma foto ali. Ela tira uma foto, depois ela volta de novo à expressão que ela tira. Finalizando de fato a minha fala, irmãos. Fica mais tempo na presença de Deus. Fica mais tempo. Como assim, pastor? Orando. A Bíblia fala de orar no Espírito. Não é oração em Espírito, essa oração em Espírito, é orar no Espírito, no seu Espírito. Vai trabalhar, ora no Espírito. Você vai viajar, ora no Espírito. Você está na fila, ora no Espírito.
Você está em casa, ora no Espírito. Está ali, Senhor, me ajuda, Pai. Ô, Pai, anda logo. Depressa. É isso. Mas você precisa saber esperar. Esperar com paciência não quer dizer que você é um poço de tranquilidade. Não é isso. A paciência revela busca, é doman. É o processo da busca, do esperar esperando. Não é assim? Você está vendo a Luene está grávida, 3 meses, né? Quer ela queira ou não, ela tem que esperar o processo. Tem mais alguém grávida aqui? Não? Aline? A Kézia? Priscila? Ainda não? Vocês não podem mais não, já tá, a cota já venceu. Então presta atenção, é um processo. Enquanto você espera, você tem que saber o quê? Que ao esperar uma criança, você tem que fazer pré-natal. Você tem que saber esperar. Ao esperar uma criança, você tem que ir no ginecologista. Ao esperar uma criança, você tem que fazer as consultas. Ao esperar a criança, você tem que fazer exames. O que é isso, pastor? Saber esperar, ou esperar buscando. Esperar esperando. Porque antigamente a pessoa falava, estou grávida. Só ia no hospital. Eu nasci nem no hospital, eu nasci em casa. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Monte Aprazível, na casa de uma tia minha. Porque eu morava na roça. Uma cidade chamada Pereira Barretos, estado de São Paulo. E meu pai trabalhava na roça, minha mãe morava na roça. Era uma fazenda que a família tinha. E aí ali nasceram quase todos os meus primos. E meu pai trabalhava, acho, de trator na época, na roça, fazia de tudo. E aí quando foi para eu nascer, nós fomos para a cidade, não em Pereira, fomos para Monte Aprazível, minha mãe. Eu fui também. Eu estava lá dentro da minha mãe. E aí quando eu fui nascer, eu nasci no quarto de uma das primas minhas. Nem em hospital eu nasci. Naquela época eu ficava grávida, ia no hospital 9 meses depois para ganhar. Isso quando eu ia. Porque na maioria das vezes eram as parteiras. Alguém aqui nasceu de parteira? Aí ó, só as mais velhas. Nasceu de parteira. Os mais novos nasceu em um lugar chique. A mãe foi pro apartamento. Tinha médico. Obstetra que fala? Obstetra. A parteira falava assim, morde o lençol, anda logo, vamos. A parteira fala assim, é sério, a minha avó era parteira. A mãe velha era parteira. Essa mulher reclamasse, não, tá muito mole, vamos logo aí. Era, meu irmão. Desse jeito. Você sabe esperar? Você não sabe, aprende. Porque se você souber esperar, você conquista. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.